já resolveram os problemas da aula passada, utilizando aí os conceitos de vetor, né? Então, vocês já têm, a maioria pelo menos, já tem a noção do que é vetor, para que serve. E aqui tem uma analogia bem interessante. A gente tem aqui alguns prédios, ou um prédio, melhor dizendo, né? Com os andares, né? Então, a gente parte do princípio que para obter o número de pessoas que trabalham no andar 4, basta contar a quantidade de pessoas que tem nesse andar. Então, aqui ele vai funcionar como um índice, onde... Deixa eu tirar aqui o quadrinho para não ficar aparecendo. Vai funcionar como um índice, onde a gente, fazendo a consulta para esse índice, a gente consegue ter acesso ao conteúdo que está disponível, tá? Então, o que a gente pode concluir aqui, dentro da questão teórica? Eles são variáveis compostas, homogêneas, né? A gente chama de vetor. No Python, a gente usualmente também chama de lista. E nada mais é do que um conjunto de variáveis, onde esse conteúdo, o conteúdo de cada variável, a gente consegue ter acesso fornecendo a posição dentro daquele conjunto, né? Então, como vocês viram, a gente tem ali os andares, e se eu quiser saber o conteúdo daquela posição, basta eu informar, né, a posição dentro do conjunto que eu quero saber. Como analogia, um vetor ele pode ser imaginado, né, como uma trilha, uma fita, onde você vai ter um número finito de posições, certo? E para obter essa informação, como eu falei, a gente forma um número do andar, o número do índice que você quer, e vamos ter a quantidade de pessoas ou a informação que a gente de fato quer, tá? Então tá aqui a parte teórica, a ilustração, que é como a gente pensa, né, estruturalmente o função de vetor. Ele vai começar no zero, tá? Vai ter 0, 1, 2, até n menos 1, que é o tamanho do vetor. Então, quando você tem, se você tiver aqui 5 posições, né, ele vai ser 5 menos 1, que vai ser o tamanho do vetor, porque ele começa no número 0. A forma de declaração vai variar, obviamente, de linguagem para linguagem. No caso aqui, nesse exemplo, a gente está declarando uma variável max andares com o número 10 e fazendo a declaração que ela é inteiro, né? Então, eu vou ter aqui um vetor de 10 posições, começando do 0 até o número 9. E no caso aqui, o conteúdo de cada índice, né? Então tem um for que ele vai varrer esse vetor e informando as posições de cada um, tá? Então assim, de novo, é só realmente um apanhado geral. Eu acho que conceitualmente ele não é complexo, né? A forma que ele trabalha é até relativamente simples. Agora, ele tem um poder muito grande, que com essas informações relativamente simples, a gente consegue trabalhar com problemas complexos, né? A gente consegue extrair informações de uma maneira interessante. Para isso, tem um exemplo da plataforma, deixa eu compartilhar aqui, do Bcrowd, que vai usar vetor, né? Então, isso daqui está disponível na plataforma, é um problema já, de certa forma, conhecido, e eu aqui queria compartilhar com vocês para a gente aplicar o problema, né? Aplicar a resolução dentro desse problema, né? Então, olha só o enunciado aqui, né? Um treinador de voleibol gostaria de manter estatísticas sobre a sua equipe. Cada jogo, seu auxiliar faz as anotações de quantas tentativas de saques, bloqueios e ataque dos jogadores do time, tá? E dentro dessas anotações, ele consegue ter os números, os resultados de quantos ataques tiveram sucesso, tá? Ou seja, quantos saques a pessoa deu
e quantos desses saques tiveram sucesso, assim como os bloqueios e os ataques, tá? Então, essa seria o nosso guia para fazer o problema. Então, a gente já sabe mais ou menos quais são as variáveis que a gente vai ter que ter, né? Quantidade de saques com sucesso, de bloqueios e de ataques. Aqui na continuação do problema, temos as informações que vão nortear para fazer o programa. Então, olha só, a entrada é dada pelo número de jogadores N. Então, você vai ter que informar o número de jogadores, o número inteiro entre 1 e 100. Então, são 3 jogadores, 4 jogadores. Você vai ter que fornecer essas informações desses 3, 4, 5 jogadores, né? O que você colocar ali como número. A próxima informação é o nome de cada um desses jogadores. E depois, abaixo do nome, seguindo o critério, né, do número, espaço, outro número, espaço, outro número, você vai colocar 3 inteiros, sendo que eles vão representar aí a quantidade de saques, de bloqueio e de ataque, tá? E na linha de baixo, a gente vai ter as mesmas informações, só que que tiveram sucesso, tá? Aqui no nosso exemplo, tem as entradas que são esperadas. Então, ó, 3 é o número de jogadores. A primeira entrada é Renan, 10 saques, 20 bloqueio, 12 ataques. Desses 10 saques, ele teve um sucesso. Dos 20, 10. Dos 12, 9. Como a gente digitou aqui 3, né? Faltam 2 nomes e segue na sequência Jonas e Edson com os mesmos números, né? Essa daí são as entradas. E a saída? A saída, ela tem que ter o percentual total de saques, bloqueios e ataques do time todo, que resultaram em pontos, tá? Ou seja, os que foram executados com sucesso. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem essa saída, que é os pontos de saque, de bloqueio e ataque. Então, ele vai ter que fazer o quê? O percentual somando, né, as tentativas e vendo, né, quais tiveram sucesso e calculando a porcentagem. Então, nesse exemplo aqui, tivemos 19,5 de saque, 63,3 e 75 de ataque, tá? Então, esse daqui é o problema que tem relação com o conteúdo da aula de hoje, tá? Então, vamos lá. Isso aqui são as entradas. Nós vamos ter aqui Renan, Jonas e Edson. Então, o Renan ele vai estar dentro aqui do vetor da lista com a posição 0, posição 1, posição 2, né? O Renan na 0, o Jonas no 1, o Edson no 2. E depois vamos ter aqui as jogadas. Então, repare que vamos ter que ter 2, né? As jogadas e os pontos. 10, 20, 12 do Renan, 8, 7, 1 do Jonas, 3, 3, 3 do Edson. Então, está aqui também o índice de cada uma delas e seguindo a mesma lógica, o vetor de pontos, né? Então, eles vão ter aqui a mesma característica, as mesmas informações, certo? Então, tranquilo, assim, em termos estrutural, é dessa forma que a gente tem que pensar na questão do armazenamento das variáveis e também de a gente conseguir fazer a captura dessas informações, tá? Então, olha só, aqui eu vou colocar aqui já todo o programinha. Então, a gente começaria como, né? Como a entrada da quantidade de jogadores. Então, vou ter uma variável que vai representar a quantidade de jogadores. No caso aqui seria a variável n, e no exemplo aqui eu digitaria o valor 3. Feito a entrada, eu preciso fazer a criação das listas. Então, pelo slide anterior, a gente viu que vamos ter 3 listas. As listas de nomes, a lista de jogadas e a lista de pontos. Vão ter três
3 listas. E essas listas, a primeira vai ser uma string, né? Vai ter nomes. A segunda vai ser inteiros, né? Tanto de jogadas como de ponto. E aqui eu já estou definindo aqui o armazenamento dela, né? Fazendo a multiplicação. O terceiro ponto, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer um loop para que seja lido, né? Seja armazenado também as informações dos nomes dos jogadores, dos pontos e tudo mais. Então, esse loop vai ser usado para ler as informações de cada jogador e armazenar na lista de nomes, assim como também as de jogadas e as de pontos. Então, nessa parte aqui é onde a gente vai colocar o for, né, o loop. Aqui eu coloquei for, mas também poderia ser o while, né, daí fica a critério, para que a gente possa ter essas informações armazenadas, tá? Bom, depois aqui a gente vai ter a leitura do vetor de pontos, né, para a gente saber, né, quais foram os pontos que foram colocados para a gente poder fazer o cálculo posteriormente. E posteriormente aqui, né, a soma de todas as jogadas, tanto de saque como de bloqueio e de ataque. Então, nesse caso aqui, a gente vai estar trabalhando na parte das estatísticas, né? Então, o programa vai ter que calcular o total de jogadas, tanto de saque, de bloqueio e de ataque, somando os valores nas listas jogadas. Então, ele vai ter que calcular o total de pontos correspondente em cada lista, tá? Então, aqui, como de praxe, a gente zera, fez um outro loop para armazenar e fazer o quantitativo das jogadas. E aqui também, né, como eu tinha falado anteriormente, essa das jogadas e essa aqui dos pontos. E por último aqui, a parte estatística do programa, na parte de saída, né? Então, a gente vai imprimir aqui os cálculos que foram feitos anteriormente, tá? Então, aqui, como está em Python, né, usei essa anotação aqui que fica mais fácil, mais objetiva, de colocar tudo numa linha só. E aí sim a gente vai ter as informações de saída que serão essas daqui, tá? Então, repare que a parte de lista de vetor, ela não é 100% do programa, do ponto de vista de declaração, né? Ela acaba sendo consultada, sendo executada dentro do nosso próprio programa, através aqui dos fors, e eu informando os valores e os índices, tá? Então, essa seria uma das resoluções, tá, pessoal? Como eu falei para vocês, essa daqui está em Python, mas tem resoluções em C, em JavaScript e outras, né, outras linguagens de programação. Então, esse aqui seria um desses exemplos, tá? Aí aqui tem a saída, que é o que acho que vocês recebem isso, né, quando vocês submetem. Tempo relativamente bom, né, 0.019. Bom, esse de vetor de listas, e agora aqui um segundo item, que é a parte das strings, tá? A string a gente pode considerar um tipo também, né, de vetor, só que com informações textual. Então, ali a gente construiu dinamicamente, baseado na entrada do usuário, colocando as informações. E nesse caso aqui, nas strings, a gente pode trabalhar com a parte textual e criando os índices para cada caractere da palavra que a gente for trabalhar, tá? Então, em resumo, é um tipo de variável que representa informação textual e são um tipo especial de vetor, ou seja, vetores de caracteres. Na questão teórica,
elas são utilizadas para armazenar uma cadeia de caractere, geralmente delimitada por aspas simples ou aspas duplas, e são acessadas também como os vetores, né, como as listas. Da mesma forma que os vetores aceitam indexadores negativos, que são interpretados como contagens da direita para a esquerda, né, invertido, e a diferença é que elas não podem ser modificadas. Tá? Aqui tem uma ilustração bem simplesinha. Eu tenho uma string chamada hello, e tenho as numerações dos índices aqui, né? O 0, o 1, o 2, o 3 e o 4, e da direita para a esquerda, do -1 até o -5. Então, por exemplo, se eu quiser fazer a consulta aqui do -1, coloco o conteúdo aqui, né, da string, e o índice que eu quero, -1, ele vai consultar aqui, vai retornar, melhor dizendo, a letra O. E seguindo a mesma lógica, -3, a letra L. Agora, se eu quiser um intervalo, né? No caso aqui, nesse exemplo, eu estou pegando o intervalo -3 e -1, -3, -1, ele vai pegar o L e o L. O último aqui, ele não pega, ele vai pegar só o que tiver menos, né? O índice que você definiu. Então, -3 e -2, L e L. E igualmente, da mesma forma, para os índices positivos, ele vai seguir da esquerda para a direita. Então, no caso do 0, a letra H. E nesse caso aqui, eu estou pegando, quando coloca somente 2 pontos, né, entre colchetes, a palavra inteira. No caso aqui, hello. E no último exemplo, o 0 e o 2. E ele segue também a mesma fundamentação do negativo. Eu vou pegar somente o que tiver entre o 0 e 1, o 2 aqui não entra, ficando a palavra H e E. Então, veja, também é relativamente simples, né, a questão de funcionamento dele, e, de novo, o que traz um desempenho, né, ou melhor, uma complexidade, é a forma que você vai utilizar essa string, né? Então, você consegue resolver problemas também igualmente complexos, tá? Aqui tem alguns exemplos de uso, usando a linguagem Python aqui também como exemplo, né? Então, eu pegando aqui essa palavra, full bar, começando quando eu não informo o índice inicial, ele considera o 0, de 0 até 4, ele vai pegar isso aqui. Então, é igual, né? Esses dois exemplos são iguais. Nesse outro exemplo aqui, alguns exemplos, né, de uso. A variável S tem aqui parte do abecedário, iniciando na letra A, indo até a letra O. E eu, utilizando o length, que é para saber o tamanho, ele vai retornar para mim aqui o tamanho da string, tá? E seguindo aqui também a mesma lógica do que a gente viu no exemplo passado, eu consigo trabalhar pegando direto o índice que eu quero. Então, nesse caso aqui, eu estou pegando o índice 3 até o 10, e ele retornou aqui para mim as letras D, E, F, G, H, I, J, tá? Assim como para o de baixo, tá? Então, veja, não é complexo, né? A utilização é até relativamente simples. E aqui eu estou trabalhando com as variáveis também, se for necessário, né? Eu consigo trabalhar com o conteúdo dentro das variáveis para fazer uma consulta mais específica. Então, isso seria a parte, vamos dizer assim, teórica. E como que a gente também pode aplicar isso dentro de problemas reais. Então, para a discussão, eu trouxe aqui mais 2 probleminhas que a gente vai fazer uso desse tipo, né? Esse primeiro programa, ele está disponível também lá na plataforma bcrowd, e ele procura resolver. O objetivo desse problema é a gente entender a necessidade aqui, né, do professor, e adequar usando strings, tá?
Então, olha só, vamos dar uma lida aqui no enunciado do problema, tá? O professor Humberto fez o seguinte questionamento: se o zero à esquerda de um número não tem valor algum, por que teria em outras posições de um número? Analisando da seguinte forma, ele pede sua ajuda para somar dois valores inteiros que o resultado seja exibido segundo o raciocínio dele, ou seja, sem os zeros. Por exemplo, ao somar 15 mais 5, o resultado seria 20. Mas, com essa nova ideia do professor Humberto, o resultado seria 2. Ou seja, onde tiver zero, se tira. Então, deu 20, seria 2. Se o resultado final fosse 40, tirava o zero, seria 4. Né? E aqui tem um outro exemplo. Somando 92 mais 6, o resultado seria 105, só que, segundo a lei do Humberto, não seria 105, seria 15. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ler todos os números, consultar cada índice desse número, verificar se tem zero e, se tiver zero, tirar. Essa seria a lógica, né? Quais são as entradas? Haverá diversos casos de testes. Cada caso de teste inicia com dois inteiros, né, entre 1 e esse número grandão. O último caso de teste é indicado quando a pessoa digitar o número 0, ou seja, digitou 0 aqui, tanto no primeiro como no segundo número, ele não é processado. Então, olha só, 7, 8, 15. 15 mais 5, 20, só que pelo critério do professor, teria que tirar o 0 aqui, seja à esquerda, à direita ou no meio. E 99 mais 6, 105, o exemplo de saída seria 15, tirando o 0 aqui do meio, tá? Então, como que a gente faria como que a gente resolveria esse problema? Bom, tem várias soluções, né? Eu coloquei essa, provavelmente vocês devem ter outras, se vocês quiserem compartilhar, tá, pessoal? Fiquem à vontade. A ideia, como eu falei aqui, é a interação entre nós, né? Então, você pode falar, poderia ter feito dessa forma, poderia ter feito de outra forma, talvez desse jeito aí demoraria mais, e em alguns casos o desempenho do teu código é algo primordial, então daria para diminuir. Então, assim, é funcional, dá para fazer de outras formas, talvez dê até para melhorar. Não tem problema nenhum. Então, olha só, começa do quê? A primeira coisa, a gente tem que ler os dois números inteiros. No caso aqui, a gente está colocando como M e N, tá? M e N. Então, dois números inteiros, que ele vai fazer a leitura e vai armazenar nessas variáveis, tá? No caso aqui, esse comandinho aqui é só para fazer a limpeza do espaço e colocar na variável m e n o valor correto, o valor correspondente. Ele falava, no enunciado ele dizia, se for 0 e 0, tem que terminar o programa. Então, eu já coloquei aqui uma condição, se m igual a 0 e n igual a 0, termina, né, o programa, e daí ele não continua, já finaliza, tá? Caso contrário, ele vai passar os valores de m e n para a função remove zero, que é a função coração, né? A função coração do programa, que é o que de fato a gente tem que fazer. Bom, então, mas antes de passar os valores, ele faz a soma de m mais n. Então, ele já está passando aqui, para a variável número, a soma do m e do n. Feito isso aqui, ó, tem um tratamento simples aqui, que ele vai fazer o quê? Ele vai checar, vai tratar aqui, né, como string, vai fazer o replace de tudo que tiver zero por espaço e depois voltar para o número inteiro, ou seja, retornando aqui para o nosso print o valor correto, né, o valor inteiro. Então, nesse caso aqui, seria essa resolução, tá? Ele vai imprimir o resultado dessa forma. Então, aqui, ó, deixa eu colocar. Não sei se está muito pequenininho, pessoal. Acho que melhorou, né? Então, aqui tem, né, o nosso
o nosso... Deixa eu colocar aqui um ponto para a gente fazer a... Deixa eu compilar ele. Um número aqui que eu não lembro de cabeça. 7 e 8. Armazenou aqui, né, o valor 7 no M, 8 no N. Aí ele fez a soma e armazenou no remove zeros aqui, né, na função, né? Mandou para a função já com o valor de 15. E aqui ele deu o print do resultado, né? Agora eu vou colocar um outro número. Vou pegar aqui 15 e 5. Da mesma forma, né? Armazenou aqui os novos números, fez a soma, deu 20, né? Mas daí ele retirou aqui fazendo o replace do zero por espaço, né? Então ficou o número 2. 99,6. Também tirou o zero do meio, que era o 105, ficou 5. Bom, então isso seria uma das soluções. Não sei se vocês têm alguma outra ideia, alguma outra forma que vocês talvez fariam. Podem se pronunciar, pessoal. Fiquem à vontade. O professor Leandro mandou uma mensagem no chat. Acho que no encontro passado estava com um problema no chat, né? Agora já está tanto para convidado como para, né? Acho que agora já está tranquilo. Isso, a gente fez um acerto na configuração ali que tinha dado um probleminha, né, na versão anterior. E, inclusive, todo mundo que participa, na modalidade de convidado também, que é quando a gente não autentica com a conta de maquinzista, também consegue participar ali, sem problemas. Legal. Obrigado, professor. Bom, o Ivan, eu estou conversando aqui, inclusive mandei uma fotinho da nossa reunião aqui. Ele está preparando para ir para o aeroporto aqui, ficou contente que as coisas estão caminhando. Deixou um abraço para todos e boa sorte. Legal. Mandar energias positivas para ele. Falar que estamos todos torcendo por aqui. Legal. Maravilha. Obrigado. Bom, pessoal, então vamos para o segundo problema, tá? Aqui o segundo problema é sequência espelho. Então, assim, deixa eu voltar aqui para o meu sequência espelho. Vamos olhar aqui o que o problema está dizendo, né? Imprimir números em sequência é uma tarefa relativamente simples. Mas, e quando se trata de sequência espelho? Trata-se de uma sequência que possui um número de início e um número de fim. E todos os números entre estes, inclusive estes, são dispostos em uma sequência crescente, sem espaço, e em seguida, esta sequência é projetada de forma invertida, como um reflexo no espelho. Por exemplo, se a sequência for de 7 a 12, ele vai imprimir o resultado de 7 a 12 e depois invertido, né? 12 invertido, 11 até o 7, ficaria desse valor. E qual que é o objetivo aqui nosso nesse problema? Fazer exatamente isso, né? Dado dois números inteiros, imprimir a respectiva sequência espelho, tá? Então, a forma de entrada é relativamente parecida com o exercício anterior. A única coisa, a gente tem que fornecer a quantidade de números que serão fornecidos. No caso aqui, eu digitei 3, então eu tenho que fornecer 3 números, certo? Aqui ele está explicando a entrada, o valor inteiro C, a quantidade de testes, 3, a quantidade de testes, e em seguida
eu coloco os testes em números inteiros, né? O início e o fim. E a saída, o espelho, né? Então, digitei de 1 até 5, ele vai ter que mostrar de 1 até 5, e depois ele vai decrementando do 5 até o número 1, tá? Bom, então, de novo, tem aqui uma sugestão de resolução desse problema. As coisas são um pouquinho parecidas com o problema anterior. Oi, pessoal, acho que está vazando. O Francesco fez uma pergunta aqui. Professor, onde consigo resolver esses exercícios lá no Bcrowd? Tá, Francesco, eu vou mostrar, tá no planejamento aqui da apresentação, tá? Eu vou mostrar para vocês. Só vou terminar aqui, para não perder aqui a sequência, tá? Mas fica tranquilo que até o final do conteúdo aqui eu vou esclarecer esse ponto aí para você, tá? De como que vocês acessam, quais são os problemas, né? Quais são os problemas, desafios que vocês vão ter que fazer depois, tá? Obrigado pela pergunta, viu, Francesco? Bom, então aqui a gente tem uma sequência relativa, não parecida, mas em termos estruturais de entrada de dados, bem parecida, com o acréscimo do número de casos de testes. Então, essa parte aqui, ela ficou relativamente igual à anterior, né? Eu tenho uma variável que vai receber a quantidade de casos de teste, e depois eu fiz um loop para processar cada caso de teste. Então, se são 3 aqui, ele vai variar aqui até 3, pedindo, né, o conteúdo da variável B e E, para poder fazer a sequência espelho. Então, a lógica realmente ela está aqui na sequência espelho, que é a função sequência espelho. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai criar uma lista de números nas sequências de B até a E. Os números eles vão ser convertidos em strings e armazenado nessa lista aqui, a lista sequência, tá? Na de baixo, essa sequência str, ele vai combinar os números da lista sequência em uma única string. E na invertida, ele vai inverter a sequência de caracteres, criando uma sequência inversa. Então, ele vai criar uma string fixa, né? E depois vai inverter e por fim juntar, né? Que é aqui na sequência espelho. Ele vai pegar a sequência str mais a sequência invertida e vai ser a sequência espelho. Então, ele faz a conversão, cria toda a sequência e depois ele inverte a sequência aqui com o -1, tá? E, por fim, ele vai conseguir aqui chegar no objetivo, que é a sequência espelho, tá? Então, na prática, vamos fazer rapidinho aqui, porque nosso tempo é curto, né? E eu vou tentar fazer rapidinho aqui. Então, ó, colocar o número 3, colocar os mesmos valores, 1 e 5, espaço 5. Então ele pegou aqui, né, ó, dentro daqui, e depois ele fez na parte aqui, contrário, somou as duas e criou a sequência espelho, tá? 10, 13. Mesma coisa. E o 98 e o 101, tá? Então, esse aí seria, de novo, tá? Uma das opções que nós teríamos, talvez se fizessem na linguagem C, daria para ser um pouquinho mais compacto, né? Mas dentro aqui do que foi pedido, seria algo aceitável. Ok? Então, esses são os dois exemplos que